Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Podcast Sabe o Quê? Não se esqueça, inscreva-se no canal, ative os sininhos, ok? Comente, curte, faça o canal crescer. Aliás, está crescendo bastante graças a você. Toda semana uma entrevista inspiradora com alguém que vai trazer alguma cura de uma cegueira histórica, cultural e acabar com o achismo fake news. Quer saber mais? Venha para o canal. Primeiro eu vou começar agora com meus agradecimentos, né? Agradecer aqui aos seguidores, temos já seguidores fiéis aqui que já assistem o nosso episódio. Então, um grande beijo a vocês. O canal está crescendo e agradeço muito a vocês. Agradeço a minha equipe, começar pelo Flávio Marque e pelo Wesley Hudson, que faz toda essa arte, que faz aqui o programa ter uma cara e uma seriedade do qual a gente leva. Levo também a minha equipe maravilhosa, né? Que é o Breno, meu assistente, a Mariana, minha assistente, a Fernanda, que é assistente do WhatsApp, e leva a Fernanda Trindade, que é a fotógrafa daqui, ou seja, já está tendo até uma equipe, estamos crescendo aí também. E agradecer aos nossos patrocinadores master, né? Study Station, quer aprender idiomas, tem TDAH, tem alguma dificuldade de aprendizado, vem para cá. Professores individualizados, idioma aprendido de maneira correta, com consciência fonológica. Quer saber mais? Acessa ali o QR Code. Tem um imóvel, quer proteger, quer fazer bem por ele? Põe na Prado Imóveis, lá aluga, vende e administra. E não se esqueça, quer proteger seu patrimônio também? Coloque o seu patrimônio, seu carro, sua casa na Prado Seguros. Sem mais delongas, hoje essa entrevista é muito importante para mim. Danilo, você pode colocar a primeira foto, por favor? Eu estava pesquisando porque a gente fala muito de André Rebouças, sobre os abolicionistas. E eu falei, vou ter que pesquisar um pouco sobre abolicionistas da região do Alto Tietê, de São Paulo. E aí eu vi esse livro e vi a história do crime da Penha. Não é a Penha em São Paulo, Penha do Rio do Peixe, que é uma cidade que fica perto de Mojimirim, 170 quilômetros de São Paulo, uma cidade pequena. E eu fiquei encantado com a história, porque olha que espanto. Os historiadores dizem, e eu também acredito, que esse crime foi o estopim para que a Dona Princesa Isabel, assinasse a Lei Áurea 3 meses depois. Ou seja, um evento tão importante para a construção desse país e a gente não sabia dessa história. Aí eu fui buscar um pouco da história do Érico Apolinário, um jovem escritor, um historiador, e ele trouxe à tona essa história. E aí, que coincidentemente, eu trouxe um grande amigo meu, um educador aqui de peso, uma pessoa aqui que eu tenho um carinho enorme, que eu sempre admirei pela sua firmeza lá, até nas reuniões do conselho, que era muito firme, que eu acho que tem que ser assim mesmo. Ele falou que ele era um dos descendentes de um dos acusados, que na real não foi acusado, e que hoje ele está aqui para fazer justiça, porque ele não concorda e ele acha que tem que lavar a alma e limpar o nome de sua família. Estou aqui com Cristóvão Beers. Tá? O documento dele está aqui, que até vai explicar depois esse nome, o Beers, porque não é Beers original. Seja muito bem-vindo, se apresente aqui ao canal. Obrigado, gente, um prazer estar aqui, convidado pelo meu amigo. Sim. Eu sou um professor. E qual disciplina mesmo? Eu dou aula de Química e sou pedagogo também, como gestor de escola pública. Sim. Aqui na região, em Suzano, em Poá. Sim. Vim morar aqui no Alto Tietê meio que por acidente. Eu sou nascido na cidade de Itapira, que é o atual nome da cidade de Penha do Rio do Peixe. Inclusive, a cidade mudou de nome por causa desse episódio. Que eu vou falar aqui daqui a pouco. Para apagar a mancha da vergonha do que fizeram, os envolvidos no crime, que foram eleitos depois prefeito da cidade, pediu para o governador mudar o nome da cidade de Penha do Rio do Peixe para atualmente Itapira. E o governador aceitou. O governador aceitou e o nome mudou. Então, logo depois do episódio, a cidade mudou de nome. Itapira, do lado de Mojimirim, de Lindóia, ali na Serra da Mantiqueira, né? Região produtora de café. E você mora em Poá. A produção do café ali é o que realmente trouxe um monte de escravos lá, e grandes senhores de engenho, de produção de café, e grandes senhores de escravagistas lá na região. Então, mas vamos agora. Então, eu moro aqui hoje. Você mora
Mora aqui e mora em Poá. Mora em Poá. Porque assim, a história acontece, né? O Joaquim Firmino de Araújo Cunha, que é esse aqui, foi em 1885, assumiu o cargo de delegado da polícia. Aí a partir daí a gente vai começar a desenvolver. Aos 30 anos, por quê? Porque os fazendeiros, que a gente chama de... Que o Brasil... Eu tenho uma coisa que você vai concordar comigo, Cristóvão. A gente chama de elite, por exemplo, na Europa, a elite é aquela culturizada. O Brasil, a elite é quem tem poder aquisitivo. Sim, só isso. Só isso. Só e isso, assim, de cultura não tem nada. Nunca. É só o dinheiro, até hoje. Até hoje? Até é hoje. só lembrar quando foi feita a USP. Sim. Quando foram feitas as primeiras universidades aqui no estado de São Paulo, pelo Brasil afora. No século XIX não tinha universidade, era só o colégio lá de engenharia no Rio de Janeiro e a faculdade de medicina na Bahia que Dom João fez. Só. Em 1910, começa a primeira universidade de engenharia em Itajubá. Sim. Inclusive, é um tio-avô de um grande amigo meu, Luiz, Sim. que fundou para fazer engenharia, que hoje é a Unifei, a Universidade Federal de Itajubá. Sim. Então, nós não tínhamos uma elite que nem sequer educação tinha, não tinha nível superior no Brasil. Ou seja, era poder aquisitivo. Era uma elite que pensava em dinheiro e como ganhar dinheiro com quem está socialmente abaixo dela, escravizados. Por causa disso. Aí as fazendas, ele foi contratado como ele assumiu o cargo de delegado para poder pegar os escravos fujões. Só que ele começou a se rebelar. E aí que eu vou entrar num ponto onde o Cristóvão ele entra. Por quê? Vocês sabiam que no Brasil a gente teve uma imigração enorme de americanos do Sul, né? Sim. Do Sul. A gente fala muito dos italianos, dos espanhóis, dos japoneses, mas sabia que teve uma imigração enorme. E essa imigração, de uma certa forma, não muito, mas ajudou, foi responsável por... Pessoas dessa imigração foram responsáveis por esse crime, inclusive seu bisavô. Então, assim, me conta um pouquinho. Vamos começar agora, antes de chegar até o crime. Porque, assim, você me contar um pouco essa imigração. Você pode colocar agora outra folha? Falar um pouquinho assim, para quem não lembra, ou matou a aula de história no dia que o professor falou, a Guerra Civil Americana. Em 1861, metade de baixo dos Estados Unidos se separou da metade de cima e criou um novo país chamado Estados Confederados da América. O filme O Vento Levou fala, né? Que essa história no Vento Levou está muito bem contada. Sim. Tem outros filmes também, né? Cold Mountain é um filme muito bom. Tempos de Glória, um filme muito bom para entender. Presta atenção na dica, hein? Tá? Tempos de Glória, Cold Mountain e O Vento Levou. São filmes bons para você entender a história da Guerra Civil Americana. Quando eles se separaram, o governo da parte de cima, que era o Abraham Lincoln, entendeu o seguinte, na nossa Constituição não permite essa divisão. Então essa divisão é ilegal, essa emancipação. E declarou guerra e começou a Guerra Civil. Que até hoje foi a guerra que mais matou americanos, foi a Guerra Civil. Sim. Ou seja, só para concluir, o Sul queria manter os escravos e o Norte não. Na verdade, num avanço para o Oeste, que ainda os Estados Unidos ainda estavam só no litoral, né? As tal das 13 colônias. Uhum. O avanço para o Oeste, para o Texas, por exemplo, discutia-se se ia ter ou não escravidão. O Sul queria, o Norte não. Dessa discussão, e o avanço estava acontecendo para o Oeste, decidiram dividir, o Sul virou um país à parte, os Estados Confederados, que durou 4 anos somente, quando no final desses 4 anos, o Norte, que continuava sendo Estados Unidos da América, invadiu o Sul, derrotou eles e tudo voltou a ser normal, Estados Unidos da América como é hoje. Quando eles decidiram se separar e fizeram a capital numa cidade chamada Richmond, na Virgínia, o primeiro país a reconhecer eles como país independente foi o Brasil. Esse documento? O Brasil reconheceu ele. Não, esse documento fala da possibilidade, depois da guerra, da possibilidade de imigração para o Brasil. Mas o Brasil foi o primeiro país a reconhecer? O Dom Pedro reconheceu como país os Estados Confederados da América, por causa de afinidade ideológica. Uhum. Eles eram escravagistas e monocultura. Plantavam somente algodão e fumo lá. Eles tinham grandes técnicas de produção de algodão, milho e fumo. O interesse brasileiro era que, no meio da Guerra Civil, como eles começaram a ter dificuldade de continuar exportando para a Inglaterra o algodão, trazer esses agricultores do sul dos Estados Unidos para plantar algodão no Brasil, e o Brasil se tornou uma potência exploradora de algodão para a Inglaterra, que industrializava na época. Então teve todo um planejamento. No final, na hora que acabou a guerra, foram derrotados, houve uma missão que é
essa imagem que a gente vê aqui, ó, Fala o quê? uma Fala essa missão imagem. oficial do governo brasileiro no sul dos Estados Unidos oferecendo para eles virem para o Brasil. Quantos Um coronel do exército, o coronel Gunter, ele foi convocado, oferecendo para ele terras para ele administrar e ele distribuir para quem quisesse vir. Então o coronel Gunter foi o grande organizador da imigração. Ele veio parar numa cidade de Santa Bárbara do Oeste, hoje em São Paulo, né? Onde ele criou... Quantos americanos vieram para cá? Na primeira leva, veio 20 mil na primeira leva. E foram para Só onde? que só pararam de vir até 1910 viram. Então, mas assim, essa época do crime. Vários lugares. Né? Nessa época tinha em torno de 30 mil aqui em São Paulo. 30 mil, Paulo? Já aqui. Americanos? Eles fundaram algumas cidades como colônia e a maioria das cidades não deu certo. Tem um exemplo Por que uma você série de outras. Santarém, no Pará, nunca deu certo. No Vale do Rio Doce, tentaram montar uma colônia aqui, não deu certo. Tem até um livro escrito, eu vou te passar o nome desse livro. Por favor. Eu te passei até o nome desse livro, em PDF tem esse livro. Esse livro, eu não estou lembrando agora, mas eu consigo ver aqui e te falar o nome. Fala sobre a experiência, o erro da experiência da colônia lá, que nunca deu certo. Dali, os remanescentes foram para a única colônia que estava progredindo em Santa Bárbara do Oeste, um bairro chamado Vila Americana, que progrediu e virou cidade americana hoje. A cidade americana... A cidade americana é formada por eles. Nova Odessa, Americana, Piracicaba, tudo ali tem uma influência muito forte de imigrantes norte-americanos. Existe um estudo de mestrado de uma linguista feita na Unimep, a Universidade Metodista de Piracicaba, fundada por eles, que eram metodistas. Sim. Inclusive, tem que deixar claro, foram eles que trouxeram toda a religião evangélica e protestante para o Brasil. Sim. Aqui 100% era católico ou era de religião afrodescendente. Eles trouxeram as religiões protestantes, evangélicas, batista, os metodistas. Foram os americanos. Foram os americanos que trouxeram. Tanto é que a Universidade Metodista de Piracicaba eles fundaram pelos metodistas. O Colégio Presbiteriano do Mackenzie, que hoje é a Universidade do Mackenzie. Pois bem, essa linguista ela fez um estudo, pegou vários descendentes de falantes de português, espanhol, italiano, alemão e inglês e deu um texto padrão, que é uma prece para eles lerem, para classificar como que eles falam o R. E ela identificou que o R lá de Piracicaba, aquele Piracicaba... É americano também? É inglês, é de car. Mentira. Então a influência... na língua, ali na região, aquele R puxado, que tinha com R caipira. Então não tem, tem origem americana. É de inglês. Porque a influência de número de imigrantes norte-americanos ali é muito grande. Ali a região está concentrada. Hoje, você não viu muito isso, né? Assim, ainda tem a Associação Descendentes, Fraternidade Descendentes de Americanos, em Americana, em Santa Bárbara. Mas não é uma coisa assim... Eles fazem lá eventos, o 4 de julho norte-americano, eles fazem festa, eles têm reuniões trimestrais e tem o Museu da Imigração. Mas é muita gente que vai não, né? Não é muita gente. Mas, por exemplo, em 77, o presidente americano Jimmy Carter, na época, veio em visita oficial para o Brasil e visitou lá o museu e participou da festa do 4 de julho. Tem fotos, é o maior evento que eles conseguiram fazer com o presidente, na época era o presidente Carter. Que estava em posse, né, que estava em poder na época, o Carter. Então eles têm lá, eles defendem as gerações, é lógico que estão falecendo os mais antigos, da minha geração era é bastante atuante lá, no sentido de manter a memória viva dessa imigração através da fraternidade descendente de americanos. Mas a própria cidade em si já não... Né? A cidade ela é uma cidade que virou um polo industrial têxtil por causa da produção de algodão que eles criaram. Sim. Então eles são responsáveis pela produção têxtil americana lá no passado, lá atrás, porque eles vieram plantar algodão. Hoje, a cidade está, vamos dizer... com gente de todo lugar do Brasil, né? Uma cidade como qualquer outra do Brasil, que tem imigrantes e de todos os lugares que vêm morar lá por causa de oportunidade de emprego. O número de descendentes norte-americanos lá é relativamente pequeno, né? Mas eles cultivam a imagem e usam aquela bandeira tradicional do Sul, que é aquela que é azul com uma estrela vermelha, que muitos identificam como um símbolo de racismo. Sim. De superioridade branca. Você identifica isso também? Você acha que é? Eu vou te contar uma história sobre isso bem engraçada. Pode contar. Eu acho assim, olha, aquela lá, aquela história e o hino Dixie, sim, eles falam de uma região, de quem morava na região e gostava de morar na região.
O detalhe é que eram os escravistas. Pega só água que eu vou pôr pro senhor. Eles eram escravagistas terríveis, né? Toda a plantação de algodão e de fumo era baseada na mão de obra escrava. Lembrar que em 1800 e até 1861 não tinha maquinário, né? Era tudo na braçal. Então a economia deles era baseada na escravidão. Então era um lugar que todos ali eram de origem britânica. Não tinha aquela mistura de imigrantes que a gente associa aos Estados Unidos. Eram só imigrantes britânicos que tem aquela sigla que define eles, WASP. Sim. White, Anglo-Saxon e Protestante. Bom, meu avô era meu bisavô, né? Anglo-saxão e protestante. Então eles se identificam com pessoas de origem britânica, ali no lugar do sul dos Estados Unidos, e ganharam muito dinheiro ali plantando algodão e mandando para a Inglaterra. Mas isso lá. Isso lá. Quando vieram para cá, eles continuaram... Só que você me ajuda a entender, Sim. que você é um cara aí que eu tô adorando, né, Breno? Chama atenção. Teve lá a guerra, esses dois, acontece, produziam, deu problema. Perderam a guerra, mas eram os bons agricultores e dominavam a tecnologia de produção. Ficou de olho, lembra pra cá. O Dom Pedro mandou essa missão oficial lá para trazer eles aqui para implementar a produção de algodão. Que o Brasil já produziu algodão, principalmente no Maranhão. Sim. Mas aqui, no Sudeste, a condição climática é muito parecida lá com o sul dos Estados Unidos. Principalmente Geórgia e Alabama. Sim. Então esse pessoal veio para cá na intenção de plantar algodão e desenvolver a produção de algodão aqui no Brasil. Mas então a intenção era essa a princípio. Eles foram para a região. Eles vieram assim, vários locais, né? No norte, lá no estado do Pará, que não deu certo também a colônia, não prosperou. No Vale do Rio Doce, tentaram montar uma cidade, não deu certo, era só uma aldeia que ninguém sabe exatamente o local, porque não se registrou isso. Ficou registrado. O meu bisavô passou por Espírito Santo, no Vale do Rio Doce, e depois veio aqui para Americana, que ouviram falar que era onde estava prosperando a colônia. E tava mesmo. E prosperou e virou cidade. É uma cidade boa até. Tinha uma parada de trem lá, em Santa Bárbara, que era conhecida como Parada da Vila Americana, que ali naquele núcleo cresceu a cidade de Americana. 30 mil nessa época. Esse pessoal teve uma influência... Pode voltar para o livro aí, ô eram Danilo? pessoas, como diz aqui meu amigo, que tinham um nível educacional melhor. E não eram imigrantes, vamos dizer assim, o nível talvez de imigrantes espanhóis, ou mesmo italianos, porque eu também sou neto de italiano pelo lado da minha mãe, eram pessoas que tinham uma situação de muita pobreza e vieram para cá para trabalhar. Fazer serviço, aquela história de substituir o negro lá na fazenda, né? Exatamente isso. Os norte-americanos não, vieram aqui para ser patrão. Então agora me explica. E como conecta essa história aqui? Bom, os norte-americanos vieram para cá realmente e foram muito bem recebidos pela elite econômica portuguesa brasileira, vamos dizer assim, os brancos brasileiros, né? Todos de origem portuguesa aqui, muito bem, e se aliaram muitíssimo bem a eles, no plano de dominar e ser a elite econômica do Brasil. Então isso tem que deixar claro. Eles vieram aqui para se aliar ao que hoje, né, os historiadores chamam de vanguarda do atraso, né? Sim. A nossa elite é a elite que adora explorar a população, ficar rica e sair daqui com dinheiro. E não tem nenhum compromisso com o nosso país. Né? Sim, pode falar. Eles vieram e se associaram. E associaram intimamente com essa elite. Todos eles se casaram com mulheres portuguesas. Da nobreza. Vamos dizer assim, da elite. Da elite, ou eram mulheres... filhas de fazendeiros, ou próprio casaram-se com fazendeiras, se uniram intimamente. 3 imigrantes de Americana foram para Itapira, eu não sei se vocês têm noção, mas a Americana e Itapira é relativamente perto. Americana, Limeira, Mojimirim e Itapira. Eu não sei exatamente o que os levou lá. Né? 3 norte-americanos, incluído aí meu bisavô, Jacint Beasley. E você tá como aqui? Beerless. É uma mudança, né? Essa mudança, eu vou te explicar, o que acontece, eu nunca soube o real motivo, porque no cartório lá da cidade onde eu nasci, o meu bisavô, quando registrou os filhos, ele assinou o livro. E na assinatura dele, que é muito bem feita, muito bonita, uma letra, uma caligrafia muito bonita, parece até feito em livro de caligrafia, né? Dá pra ver claramente que o sobrenome é Beasley. Porque Beasley, qual a pronúncia? Beasley. Sim. Pois bem,
Como que erraram, então, na hora de escrever o nome do filho, se o pai assinou o livro de uma maneira tão bem feita? Eu nunca entendi isso. Porque a gente sempre achou na nossa família que foi um erro no cartório. E não é. E hoje eu entendo, depois do livro do Eric, que depois do episódio, para apagar e sumir, ele fez propositadamente essa mudança, porque do jeito que está cheio de letras consoantes, alguns acham até que o meu sobrenome é alemão, para realmente cair no esquecimento a história. Mas assim, se a gente for ver, ó, agora eu vou falar um pouquinho e ele vai comentar sobre essa história. O que aconteceu? Quando foi na manhã de 11 de fevereiro de 1888, dois americanos, os mais famosos, que é o... Que tá O aqui, James Warren que casou com a filha do coronel então, Sintra. E ele, qual que era o britânico? Era ele. Ele inglês, na verdade. Inglês, né? E foi... Ele lutou na Guerra Civil. E veio pra cá. E trouxe o meu bisavô. Sim. Meu avô era moleque, Então, tinha 20 ó, anos na época. Aí que entra o bisavô dele. Daí teve mais um outro que também que tá aí no livro, que o Eric conseguiu ver. Clink. Esses dois são americanos, confederados, tá? Esse primeiro que o Cristóvão falou, o apelido era Boi. O cara devia ser boa coisa não, devia ser Deus me livre, uma peste, né? O que tá muito claro, e no livro ele deixa claro, é que eles se associaram com a elite de fazendeiros escravagistas e gente milionária, não é? Gente de classe média alta, como a gente talvez possa pensar, né? Aí se associaram, inclusive essa associação, ela tem uma característica de sociedade fechada, com todas as características que tem a Ku Klux Klan nos Estados Unidos. Era um clube fechado, onde eles tinham um colar com uma medalhinha de ouro que identificava eles. Esse colar chegou até minha mão. Eu nunca entendi, só depois do livro do Eric que eu entendi o real, pra que servia, o que era. Porque era uma medalhinha meio pequena, do tamanho de uma moeda de... Você não tem mais. Não tenho mais. Era uma moedinha, era do tamanho de uma moeda de 10 centavos, fininha, de ouro, mas muito fininha, muito, muito delicada. Parecia que com uma medalhinha dessas que você compra em camelô, na frente da igreja, quando você vai rezar na igreja católica. Muito simplória. Isso aí caiu na minha mão, depois que o meu pai faleceu, a gente não viu que não tinha valor, ninguém sabia explicar o que era. Minha mãe passou pra frente, vendeu pão livres com ouro. Então, porque pra nós, a gente não entendia o significado. Era só uma medalhinha. O Eric, que registrou no livro o que significava, quando a primeira vez que eu conversei com o Eric, ele me perguntou dessa medalhinha. Falei, Eric, eu tenho, eu vou procurar. Eu fui atrás da minha mãe falou, olha, eu joguei fora, enfim, eu vendi lá por Ives. Eu não sabia o que era. Então, eles tinham um clube Mas isso fechado. é um laço de que o seu bisavô estava participando. Sim, também. Eles participavam desse clube fechado que tomou a decisão de matar o delegado. Só que eles não sujaram as mãos, né? Eles convocaram uma turba de empregados. 200 pessoas. 200 pessoas na noite do carnaval, num sábado, em fevereiro de 88. Fevereiro. Isso. Em maio foi a abolição. Sim. Em fevereiro, essa turba foi lá, invadiu a casa dele e matou ele. Mas vamos explicar como matou. Invadiram, começaram a dar paula. A mulher dele entrou dentro de um forno, a filha dele presenciou. Ele ia pular para o vizinho. Se ele tivesse conseguido pular para o vizinho, ele teria escapado. Ele caiu na própria casa. Morreu ali mesmo, não foi paulada, tiro. Ele foi morto a pauladas. Sim. 200 pessoas. Absurdamente violento. Amando desse grupo. Mas o que é mesmo Esse grupo? Britânico, o inglês, o Warren. O Boi. O James Warren, que o apelido dele era Boi, ele morreu muito depois desse episódio, quase 100 anos. E o meu avô, que era o filho do meu bisavô que estava envolvido, conviveu com ele, né, bastante, a ponto de me contar muitas histórias. Eu ouvi muita coisa de boca do meu avô sobre o que foi feito naquela noite. No livro do Eric, não consta. Porque o Eric, ele é muito assim... Ele vai direto... os fatos que ele relata é exatamente o que está registrado historicamente no inquérito. Porém... Então, no inquérito, não consta em momento nenhum o nome do meu bisavô. Como também só foram indiciados o James Warren, o Clink e um cidadão de nome 12, Pereira. Foram 12, mas assim... Acho que foram 12, não tem problema. Desliguei. Foram 12. Não tem problema. Foram 12 porque eles eram, vamos dizer assim, a elite que tinha dinheiro para aguentar um processo e subornar o juiz como subornado. Não, mas vamos chegar assim, por exemplo. Uma coisa que eu, como historiador,
eu já faço assim. Ele vai muito lá nas fontes. Eu já gosto disso também. Você é você é um descendente. Eu tô querendo fazer um parâmetro entre o que tá no livro e o que eu ouvi. Que é aí que eu quero ouvir. Porque porque mesmo. o seu bisavô, é o seu bisavô, né? É. Que é aí que eu falo. Se quem foi a justiça não foi feito justiça, o seu avô devia estar dentro disso e você não Sim, fugiu. sim, e tipo assim, sim. e você tá fazendo justiça hoje. O que foi feito lá, quem entrou lá e matou ele, ninguém sabe ao certo, porque não há registro nenhum escrito, nenhuma testemunha disse, ó, eu vi fulano batendo no delegado e matando ele. Não existe nenhum registro escrito disso. O cara morreu apaulado, alguém bateu nele, mas não tem registro nenhum de quem foi. Porque todos que testemunharam, eu não vi quem foi, eu não vi quem foi, eu não vi quem foi, ninguém viu. Bom, se ninguém viu e o nome do meu bisavô não aparece no registro oficial, então o que eu estou fazendo aqui hoje? Você tá pondo no registro oficial. Eu vou te contar o que eu estou fazendo aqui hoje. Quando eu vi a primeira vez o Eric falando sobre o livro, eu liguei para ele e falei, Eric, eu ouvi da boca do meu avô, filho do Jason Beasley, o seguinte, o meu avô chamava-se João, falou assim, ó, eu tinha 8 anos de idade no almoço de domingo na mesa. Ele falou assim, meu pai fez muita besteira aqui na cidade. Meu pai que matou o delegado. E eu, com 8 anos de idade, nunca entendi claramente o que era isso. Aí eu perguntei pro meu pai falou, isso é uma história muito complicada, foi um rolo que mataram o delegado e o nosso avô estava envolvido. E esse assunto caiu no esquecimento. Eu tinha 8 anos de idade. Quando aparece o Eric... Com esse livro, eu conversei com o Eric, mas o nome do seu bisavô não aparece em momento algum aqui. Eu falei, então, mas ele estava lá envolvido. O que eu estou presumindo o que eu sei é que ele era muito próximo desse James Warner, que aparece claramente no processo como um dos mentores da situação toda. Ele foi ao julgamento e foi inocentado. sim, todos. Como ele era uma espécie de braço direito do Warner, ele deve ter sido responsável por matar a paulada. Você acredita que seu bisavô, Eu acredito. ele bateu também? Eu acredito. Você Eu acredito acredita? que foi meu bisavô que matou o delegado a paulada. Só que sumiram com ele no processo, ele mudou o sobrenome e só caiu no esquecimento e nunca foi incriminado. E você está trazendo isso, só que você vai trazer. Eu estou trazendo isso à tona por quê? É duro, né, você ouvir de qualquer outra pessoa, falou, poxa, você é descendente, tem tanto orgulho de ser descendente aí dos norte-americanos vir pra cá, mas ele era um assassino. É duro ouvir isso, né? Então é uma maneira de lavar a alma e que eu tenho uma filha pequena, né, que minha filha quando crescer, ela carrega meu sobrenome e alguém fala pra ela, poxa, você é descendente dos imigrantes norte-americanos? Ela fala, sim, eu sou. Pô, mas eles assassinaram um delegado. Não, mas meu pai já resolveu isso. Meu pai lavou a alma, dando detalhes, dizendo que nós temos aí uma vergonha disso aí, né? É vergonhoso você saber que seu bisavô fez um ato tão cruel como esse, que foi realmente um assassinato, porque ele era abolicionista e dizia-se que ele escondia negros fugidos na casa dele. Então, o delegado. O delegado escondia, sim, 1 ou 2, ele dava abrigo quando fugiam de fazendas. Alguns desses negros relatavam terríveis maus tratos, fugiam da fazenda, se escondiam na casa dele, de uma maneira provisória, até que pudesse sumir e ir para algum quilombo. Ele era vamos dizer assim, um provisório entre os negros que fugiam e procuravam um quilombo. Não foi essa, que ele pegava... O que aconteceu? Espalhou-se na cidade que na casa dele tinha um monte de negro fugido. Todos os negros fugidos da região estavam na casa dele. A população tinha muito medo de que acontecesse no Brasil uma rebelião de negros. O número de negros no Brasil era maior que de brancos. Sim, sim. Se eles se rebelassem, não ia ter força que parar. Foi o que aconteceu no Haiti. Sim. E temia-se que aqui houvesse uma rebelião que nem no Haiti houve, e iniciasse uma guerra civil aqui no Brasil entre abolicionistas e escravocratas. O clima aqui já estava chegando nisso. Sim. Vamos lembrar que o estado do Ceará, 10 anos antes, já tinha abolido a escravidão. Sim. Então o clima aqui era de abolicionistas contra escravocratas. Dentro desse clima, quando chegou a notícia na corte no Rio de Janeiro do que aconteceu, imagina, por telégrafo, a notícia chega assim, ó. Uns escravocratas mataram um delegado abolicionista e quem estava presente foram confederados americanos. Pronto. Fala, vão incendiar uma nova guerra civil no Brasil, como eles fizeram lá. Sabendo até que o governo brasileiro que quis trazer. O governo brasileiro que trouxe, o que se acreditava que eles iam incendiar uma guerra civil aqui. Sim. Então, se isso realmente isso precipitou... levou mesmo a Dona Isabel, né? Sim, se isso precipitou a assinatura
da Lei Áurea em maio, olha, de fevereiro para Eu acho maio, que vai hein? ser um pouco mais pra frente. Acho que ela trouxe. Eu acredito também, mas isso carece de um estudo histórico sério, Sim. com documentos para mostrar isso, né? O que o próprio Eric também acredita, acho que você também, que isso aí precipitou o fim da escravidão. A escravidão ia acabar. Eu considero um Marte. Você não considera um Marte da lei? Sim, ele é considerado um mártir da escravidão, porque ele era um abolicionista que morreu pela causa. E morreu de uma maneira violentíssima. Não, e, assim, a mulher dele conviveu na cidade até o fim da vida. A mulher dele, e detalhe, a mulher dele era sobrinha de um dos assassinos. O sobrenome dela era Pereira. Quem estava envolvido na época eram os fazendeiros Pereira, Você viu? o tio da esposa dele. Não tio de sangue, né? Que ela era casada. O segundo casamento dela era com o delegado. O primeiro casamento foi com o sobrinho de um dos escravocratas lá, que estava envolvido no assassinato do Joaquim. Pois bem, então, os mandantes eram um grupo, e no livro isso está bem claro, esse grupo fechado, que era os Cavaleiros do Castelo, eles se autodenominavam Cavaleiros do Castelo, esse grupo, era um grupo fechado que incluía os fazendeiros escravocratas de origem portuguesa, que se autodenominavam bandeirantes, que tinham construído a cidade a partir de 1815, e esses norte-americanos que chegaram. Eles se consideravam vamos dizer assim, os fundadores da cidade, e eles controlavam a cidade. Nossa, Com esse grupo fechado, chamado Cavaleiros do Castelo, que tinha essa medalhinha que identificava eles. Esse grupo teve atuante, que eu saiba, eu não tenho prova se ainda está, mas até a década de 90. Até 30 anos atrás. Então esse grupo tinha força política na cidade, de mandar na cidade. Eles fizeram, por exemplo, um clube na década de 50, um clube de campo muito bom, maravilhoso. O clube de campo que tem lá, na cidade de Itapira, e a ordem no clube de campo era: negro não entra. E nunca entrou. até os anos 50. Até a década de 90, quando morreu o filho de um dos fundadores, morreu em 93. Até a morte dele, nunca entrou um negro nesse clube. Era um clube de elite para os brancos da cidade. Uma pergunta. Isso não está escrito em lugar nenhum. Isso é um apartheid igual da África do Sul, que não está escrito em lugar nenhum. Cristóvão, como historiador, você não precisa ter, às vezes, nada registrado. O fato de ver, no seu caso, o fato de você ser um descendente já é um fato histórico. Porque, assim, o que você está fazendo aqui hoje, você está trazendo. Isso aqui é uma documentação. Sim, é uma Você documentação. está documentando que agora o seu bisavô tem culpa no cartório. Não, tem. Ele teve. Isso aí, a família. Que sempre honra tratou para esse isso. programa, viu? A família nunca comentou isso com ninguém, né? O meu pai não falava sobre isso comigo. O meu pai era uma espécie de ovelha negra, vamos dizer, da família. Seu pai também. Meu pai. Porque, veja bem, o meu avô, o João, nasceu em 1915, né? Quase 30 anos depois do ocorrido. Mas o meu avô herdou, vamos dizer, do pai dele a participação nesse grupo, o Clube do Castelo. Aí. O meu pai não. Seu pai não quis. Meu pai, não. Na verdade, o meu pai era uma espécie de ovelha negra ali. Ele com meu avô não se davam, tinha lá um problema Então também não vai ganhar de o relacionamento. Não, assim, e o que ele fazia, o meu avô, era muito secreto. Ele nunca contava pro meu pai. Meu pai sabia de algumas coisas e desconfiava. Desconfiava de algumas coisas que ele participava, de um grupo de elite da cidade, mas nunca soube detalhes. Eu fiquei sabendo mais detalhes hoje. Essa aqui. Essa daqui é minha bisavó, casado com meu bisavô, o Jason. Né? O Jason, nessa foto, já tinha falecido. Então, ela é a mulher do seu bisavô. Meu bisavô, seu bisavô. Jason. Quem é o seu avô aqui? Aqui, esse daqui é o meu... Esse aqui é o meu avô. Aqui pra eles, ó. Essa aqui é o seu avô. Esse daqui, na verdade... O seu avô é qual? Esse, mas o João é esse. O que aconteceu? Esse aqui é meu avô. São irmãos. Ele morreu assim que meu pai nasceu. E o João pegou o meu pai para criar como sobrinho. Então, como ele tinha o mesmo sobrenome e aparência física, criou como filho. Meu pai Mas ele era filho dele. Filho desse que morreu em 49, logo depois meu pai tinha meses de vida. Doença? Tifo. Mentira. Gente, que é uma história. Aí, como ele faleceu, e esse seria o herdeiro do meu bisavô, o mais velho. Como ele morreu, quem criou o João que assumiu essa posição. O João, que na cidade era conhecido como João Americano... Foi esse que falou, meu pai era safado? Meu pai matou? Esse que falou pra mim, olha... O meu pai que matou o delegado. Porque esse eu não conheci, né? Morreu em 49, eu nasci em 73. Sim.
Esse daqui, ó, o nome dele é Cristóvão, igual o meu. Foi dele que eu herdei o nome. Ele tem o sobrenome escrito corretamente. Bisley. Ele é o mais velho. Ele é mais velho. Meu avô é o segundo, o João é o terceiro, né? Então, ele é mais velho, tem o sobrenome escrito corretamente. Bisley. E eu sempre perguntei pra ele, é moleque, né? Perguntei, Deixa um por pouquinho. quê? Pode deixar um pouquinho? Meu pai pode. Meu pai que escreveu, meu pai que fez. Então, o nome dele era Bisley. Então, uma coisa importante, né? Ele saiu da cidade e veio se mudar pra capital. Pra São Paulo. Pra São Paulo. E fez a vida lá. Ele foi trabalhar em Ipiranga na fábrica de linhas, que era a linhas corrente é de origem escocesa. Sim. Foi britânica. Imediatamente ganhou emprego, né? Com sobrenome britânico, falando que o pai dele era inglês. Imediatamente deram emprego pra ele. Agora, ele o inglês foi de divulgado produção. aí? Vocês sabiam falar? A família falava inglês ou não? Então, não. Não, porque quando ele morreu, eles eram muito novos ainda. O contato... A única... Uma das... o Cristóvão casou-se com uma... Cristóvão, né? Casou-se com uma mulher que conheceu o meu bisavô. E, a minha tia, avó, né? E eu conversei tive bastante contato com ela, né? O Cristóvão morreu, eu tinha 20 anos de idade. Então, umas coisas... Mas o Cristóvão muito fechado não queria falar pra mim. Ele. Ele. O meu avô biológico morreu antes de eu nascer e o João morreu, eu tinha 10 anos. Foi o João... Então eu falo que o João é meu avô porque ele criou meu pai e era a referência que eu tinha avô desde criança, né? Então, era só os dois irmãos vivos que eu conheci, né? Essa é minha tia Jennifer. Ah, é o nome. Jennifer, né? A Jennifer morreu na década de 50, eu não a conheci. Nossa. Eu não conheci minha bisavó, né? Faleceu antes de eu nascer. Essa é a tia Júlia. Tia Júlia, eu conhecia, ela faleceu, tinha 12 ou 13 anos. Então, um fato engraçado para contar dela, né? Eu lembro uma vez, um domingo no almoço de família, em casa, 9 horas da manhã. E a Fernanda também. E a gente assistindo aqueles programas de TV da Globo de Viola Minha Viola, você lembra? Do Canal 2, né? E ela, ouvindo a música, ela, Viola Minha Viola, eu do lado dela, ela falou assim, né? Sabe de uma coisa? Meu pai é americano, mas eu não gosto dessas músicas americanas, eu gosto de música de viola. E a gente curtindo a música de viola do programa Viola Minha Viola. Essa foto foi de que ano, Cristóvão? Oi? Essa foto é de que ano, mais ou menos? Essa foto, ela eu não tenho certeza, mas essa foto acho que é de 48. Muito antiga, né? Muito antiga, de 48, essa foto. Ele morreu em No ano 38. que minha mãe nasceu. Meu bisavô morreu em 38. E ela? Ela, eu não tenho certeza quando minha bisavó morreu, mas foi logo depois dessa foto. Eu acho que foi em 1950, no máximo. Ou seja, então, peraí. Aqui são os filhos do meu bisavô. Do bisavô, né? então, ou seja. 5 filhos ele teve. Então começa essa descendência, depois passa para o seu pai e vem você. Sim. Então você seria a primeira. Eu sou a terceira. Eu sou a terceira, né? Eu sou bisneto. E a terceira geração tá falando a verdade. Porque a segunda geração. Veja bem, o meu pai, ele ainda nunca quis falar sobre isso. Porque o tabu é uma vergonha, né? Você fala assim, não, meu avô. E porque, além da sua filha. Porque assim, eu vejo em você uma linha muito do humano. Porque assim, eu vejo a escravidão como uma vergonha, uma mancha histórica vergonhosa. Sim. É também por causa disso, por causa do crime, ou somente por causa da minha família? Não, é o seguinte, ó. Se você andasse com o meu avô João e o Cristóvão, né, quando eu era moleque, né? Falando ele tinha 10 anos de idade na cidade, era andar com a raça superior, né? Sim. Eles simplesmente. Eles se achavam, assim, o nível maior da sociedade, ponto. Sim. Eles falavam assim, o Brasil melhorou quando a gente veio pra cá. Trouxemos luz pro Brasil. Então a arrogância dos americanos que vêm pra cá é gigante. Mas eles são até hoje. É uma coisa impressionante, né? Os alemães nazistas, todo mundo acha que é o cúmulo da arrogância, os ingleses sempre acharam eles, os americanos, uns caipiras. Sim. Os caipiras ignorantes. Quer ver uma coisa? Sempre foram muito piores Quer ver uma coisa? Antes de começar a entrevista, eu falei assim, você lembra muito americano? Você falou, mas o brasileiro não lembra ninguém. O brasileiro não tem cara. Não tem cara, eu achei o máximo isso. O brasileiro não tem cara. O brasileiro é mistura de tudo, né? Veio gente com a bênção e a graça de Deus de todos os lugares pra cá. Né? O que acontece então eu cresci acreditando que eu era parte dos melhores e dos mais bonitos cidadãos desse país. Percebe? Mas graças a Deus a gente vai crescendo, vai tomando uma outra... A gente vai enxergando o mundo, como funciona, né? A minha esposa brinca, fala que eu tenho eu não tenho problema de autoestima. Tá aqui, realmente eu não tenho problema de autoestima, porque eu cresci no ambiente onde todo mundo tinha autoestima exacerbada. Não, nós somos bons e somos os melhores. E eles também eram assim? Esse pessoal. Eles eram assim também? Sim. Bom, agora não é só isso. O que acontece? Dentro de um sistema
capitalista que a gente vive, gosta ou não, a gente vive sempre capitalista, que seja um capitalismo com, assim, que cuide do cidadão, mas continua sendo um sistema capitalista, é imaginar que o que eles queriam, na verdade, esse pessoal, era simplesmente ganhar dinheiro. Aí a gente fala para eles, são racistas maldosos. O racismo neles, entenda, eu posso falar como um neto de um racista, é quase secundário. E alguém pode me acusar de estar minimizando. Não é isso, não é minimizar o que eles fizeram. Entenda, eles querem ganhar dinheiro. E para ganhar dinheiro, eu tenho que ter um cara fazendo um trabalho braçal para mim a troco de nada. Se o cara é preto ou é branco, que se dane. Só que era muito mais fácil isso com os negros. Que já estava Então, no sistema, né? Eu preciso falar que o negro é ruim, é burro, é incompetente, é sub-humano, é o diabo, Pra poder. porque eu preciso manter ele abaixo de mim, trabalhando de graça para mim. Porque você sabe uma coisa, você só domina uma pessoa quando ela se sentir inferior a você. Tem que fazer ele se sentir Agora, inferior. uma coisa, eu vou te falar. Então, olha só, qual que é a grande vergonha? A grande vergonha é, dentro do sistema capitalista, onde você vem aqui para ganhar dinheiro, não é nada demais, não é feio. O imigrante vem aqui pro Brasil e falou, vou lá porque eu quero prosperar. Ganhar disso não é feio. Feio foi usar uma mão de obra escrava para ganhar dinheiro. Mas agora vamos pensar Isso assim. que é a vergonha. Hoje, no século XXI, a gente tem essa mentalidade. No século XIX, era comum, era fazer parte. Então, Era assim, comum, mas eles eram muito inteligentes e sabiam o que estavam fazendo. sim, porque assim... Ninguém era o racista sem querer. Agora, o Brasil era um país liberto? Não era. Ninguém era racista sem querer. Não. Do tipo assim... Não. Não, mas veja bem, é o que todo mundo faz. É normal isso daqui. Não, faziam conscientemente, exploravam o negro mesmo por mão de obra barata, para ganhar dinheiro. Sim. O negócio era ganhar dinheiro. Vieram aqui pro Brasil, que eles eram todos falidos lá no sul dos Estados Unidos, vieram para cá para ganhar dinheiro e prosperar. E ganharam. Pra você ver... Bom, meu avô morreu pobre, né? Então, Na verdade, meu avô, ele era muito racista, matou o delegado, mas ele nunca teve escravos. Nunca teve, porque nunca teve dinheiro. Tá? se tivesse, teria. Eu acredito que sim. Mas, assim, de tudo que meu avô falou, ele nunca teve escravo. Provavelmente porque nunca teve dinheiro. Mas ele nunca teve. Se procurar qualquer registro, não vai achar. Mas isso não tira o fato dele ser terrivelmente escravo. E assim, eu lembro uma vez brincando na rua, né? Com crianças. Tinha 7 anos de idade. Na rua, assim, brincando com criança, Sim. jogando bola. Acho que eu estava brincando de bolinha de gude. Uma rodinha de criança. E tinha 2 negros. Esse meu avô, João americano, me chamou, vem cá. Eu falei pra você que eu não quero que brinque com essa gente não presta. Sai de perto desses negros. Não deixava. E você mudou não sua conviver. mente. Você podia ter crescido igual. O meu pai nunca foi racista. Entendeu? O meu pai jamais, ele era incapaz de cometer um ato racista ou ser racista com alguém. Não era da índole dele. E você foi educado assim. Não era da índole dele, né? Meu pai, eu nunca vi meu pai ser, pelo contrário, meu pai foi muito respeitoso com todos. Sim. Minha mãe também não. Minha mãe, ela é filha de uma brasileira. Então você acha que é a italiana. educação dos seus pais que também fez você mudar um pouco? Sim, mas veja bem, eu acho que se você for um cara que pensa um pouco e analisa, assim, bom, que tipo de país que a gente quer, né? Se você quer, aí a gente vai ter que falar um pouco do legado. O que eu ia te perguntar... Porque, assim, o legado que eles deixaram e o legado que a gente quer deixar pra frente. Então, mas é isso que eu vou falar. Aí eu faço minha pergunta. O que você acha que a sociedade deve aprender com o que aconteceu aqui? Porque só pra concluir, ele foi... O que deve aprender? Nossa, ele foi... foram contratados um excelente advogado, todos foram inocentados, a justiça não foi feita. O Cristóvão, para mim, é o primeiro que vem assumir a justiça. Então, assim, se a gente... esse podcast está crescendo. E esse episódio, tenho certeza que vai crescer bastante. Por quê? Você é a primeira pessoa de todos esses acusados, um descendente, falando, olha, eu fiz... Sim. E aí eu pergunto pra você, pra gente poder, infelizmente, porque eu tô adorando você fala muito bem, você é um excelente... Tem uma autoestima, né? Maravilhosa, né? Eu adoro isso nele, né? Agora, só, o que você acha que a sociedade pode aprender? Qual o legado disso? O legado... se a gente pensar, vamos tentar fazer um parâmetro aí, o que era a sociedade e o que é hoje. Obviamente que hoje o racismo, a gente está vendo ele e está denunciando. Porque sempre existiu. Falar que antigamente... Não tem nem a palavra racismo. Fala assim, hoje a coisa é pior. Não é pior. Hoje a coisa é melhor. Hoje está sendo denunciado. Você pode falar. Pode se falar, isso é racismo. O Brasil teve um apartheid fortíssimo. Ele também? Que nem os fortíssimo. Só que não era tão assim que nem americano, né? Os americanos tiveram a lei... Obrigado, viu, Danilo? O que eu acho que tem que ser dito lembrado, acabou a Guerra Civil, os Estados do Sul não aceitavam a derrota, queriam continuar com a escravidão. Só que o governo central declarou
o fim da escravidão. Aí os governos estaduais, a justiça estadual de cada estado, criou leis da segregação racial. Então, existia uma segregação racial, não tinha escravidão, uma segregação Tipo assim, racial. já que eu não posso mantê-los em cativeiro, eu também vou excluí-los. Excluir. Né? Então, os negros, eles estavam sobre uma legislação do apartheid em cada estado americano, principalmente Alabama, Mississippi, tinha uma legislação de apartheid fortíssima, que foi onde a África do Sul se inspirou. A África do Sul copiou a legislação americana para fazer o apartheid. Que essa sua lei só acabou na década de 60 com movimentos dos direitos civis. Que eu acho certo. Quando a Suprema Corte Americana teve vergonha na cara e reconheceu o seguinte, ó, o governo estadual não pode legislar Sobre uma nação. sobre esse assunto. É a lei a federal. nação. E a lei federal diz que todo mundo é igual. Aí acabou as leis de Jim Crow. Exatamente. Jim Crow, se a minha pronúncia estiver ruim, Jim, né? J-I-M, Jim, e Crow é corvo. Sim. Que é um símbolo do negro lá. Sim. Então, as leis que onde disciplinavam como os negros eram na sociedade, primeiro, negro não podia ir para a universidade. Né? Sim. Não ia. A primeira negra que foi para a universidade estadual no Mississippi teve que ir escoltada pelo exército. Sim. Mas você acha assim, o que a gente... Então vamos tem lá que falar do aprender? Brasil. No Brasil nunca se escreveu essas leis. A África do Sul escreveu. Os americanos, o Brasil nunca escreveu, mas elas funcionaram muitíssimo bem. Aqui a coisa sempre funciona muito bem. O Pelo apartheid. falado, né? E assim, qual é o melhor jeito? É você manter o cara pobre. Se você manter o cara pobre sem acesso a nada, o cara não tem acesso a nada mesmo, nem a cultura, malemar come. Se alguém fizer uma conta de quanto custava mensalmente um escravo no século XIX, e ver quanto custa hoje dar comida, moradia, água, roupa para um trabalhador, você vai ver que não é muito diferente do salário mínimo. Sim. Então, isso foi o jeito de se manter Sim. o apartheid. Mantendo o cara sendo mal pago, sem escola, Mais livre. mas livre. Eu posso pedir o que eu quero. Ele pode ir pro boteco tomar cachaça no máximo, e uma vez por mês que não recebe salário, porque não tem nem dinheiro pra cachaça tinha. Então, o delegado foi o seguinte, olha. Hoje, eu até estava comentando com um tio meu que mora lá. Eu tive, até ano passado, eu comentei com a minha esposa, a gente estava pensando em se mudar, voltar a morar em Itapira, né? Eu tenho um pequeno negócio e podia transferir meu negócio para lá. Aí esse meu tio que mora lá falou, não venha porque seu negócio não vai se prosperar aqui. Já tem concorrentes e aqui não tem espaço, você não vai, a renda da cidade não comporta duas lojas do mesmo setor pobre. aqui. A população é pobre. O censo que foi divulgado esse ano, inclusive eu até mostrei para o autor do livro, Eric, o censo mostra que 30% da cidade se declara negro, afrodescendente, negro ou pardo. 30%. E são os 30% pobres da cidade. Então nós temos 30% da cidade que não consome, é só subsistência. O cara só compra arroz, feijão e um pouquinho que dá para viver. O cara não vai comprar nada fora isso, que é o que a minha loja vende, por exemplo, né? Então, eu não tenho espaço lá, porque a população não tem dinheiro. Então, eu que sou bisneto de um dos descendentes, eu não posso voltar para uma cidade com o meu negócio que não tem espaço para mim lá. Sim. Eu estou sendo excluído. Ou seja... Olha o legado, eu estou sendo excluído. Ou seja, você percebeu? Ele vem atrás lá. O que eles mantiveram a escravidão, a pobreza, 30% da cidade é miserável, não tem dinheiro para comprar o que a minha lojinha vende. Então, eu não tenho como voltar para minha cidade. Eu tô excluído. Além de eu mesmo descendente, aquele pessoal, então, está excluído desde aquela época. Mas deixa eu falar uma coisa. Hoje, Itapira, o povo de Itapira sabe dessa história? O povo de Itapira sempre soube dessa história, mas foi muito bem abafada. Quando foi no ano 2001, um historiador de nome Giacomo, ele escreveu um livro, mas o livro dele é um pouco raso, não vai a fundo como o do Eric. Até porque ele não quis melindrar alguns dos descendentes que estavam vivos ainda. O Érico sofreu ameaça? Quando ele escreveu, um jornalista que trabalha na Folha de São Paulo, o Hélio Gaspari, isso em setembro de 2001. O Hélio Gaspari escreveu sobre o livro na Folha de São Paulo, na coluna dele, com o título assim, A Ku Klux Klan em Itapira. Eu até te passo depois o link da reportagem para você ler. O Érico sofreu ameaça? Que eu saiba, não. Que eu saiba, não. Ele ouviu o diabo. Uma ameaça física, não. Porque... Mas uma mensagenzinha... Não, acho que não.
Uma cara mensagem feio assim, oculta, cara uma mensagem feio. oculta. Cara feio assim, mas outros descendentes do Warney, sim. um descendente do Warney também fez um discurso muito parecido com o meu, da vergonha do que eles fizeram e tentando se redimir, fazendo a crítica agora. E o descendente do outro, que é o Pereira, também fez esse discurso. Então, nosso discurso, antes da gente conversar e se conhecer, era um discurso muito parecido. A gente tem vergonha do que eles fizeram, a gente está aqui denunciando, porque a gente não quer carregar isso como culpa. E é uma culpa esquisita, porque não foi eu quem fiz. Né? Eu não fiz nada. Eu nasci lá, morei um tempo na cidade, depois vim aqui para a capital, meio sem querer, eu e meu pai, nossa família, né? Meu pai trouxe a gente para cá, para a capital. Mas a gente não fez nada. A gente não. Não, mas você tem um nome. Mas tem um nome. E assim. Um legado. As pessoas lembram da gente. Você sabe quem a gente é. Queria te agradecer, sabe por quê? Por você permitir que aqui a alma fosse lavada. É importante fazer isso, até porque eu costumo brincar. Eu dei uma cópia desse livro, a cópia inicial autografada pelo Eric de Capa Dura, para minha filha de 11 anos, que eu quero que quando ela fique adulta, ela releia, né, com a visão de adulta. E lá no livro fala claramente, e tudo isso nós conversamos aqui. Eu faço essa denúncia e que o meu avô sempre participou lá e foi um dos responsáveis. Porque eu quero que ela, de cabeça erguida, fale, o meu pai lavou, o meu pai resolveu, meu pai foi lá e denunciou. Mas, Cristóvão, E pôs a cozinha claramente. Mas, Cristóvão, olhando pra você, você é uma pessoa de cabeça erguida, você é uma pessoa muito digna. Te conheço desde a época lá quando você era Sim, presidente do Conselho Municipal de Educação em Suzano. Até uma coisa que eu sabe, você é sua praticidade. Você ficava, mimimi, não, vamos lá. Essa praticidade só que eu gosto. E eu sempre vi muita dignidade. Meu amigo, gosta de café? Muito. Para você, esse presente do programa. E olha, quero agradecer pela sua entrevista. Obrigado. Eu gostaria de dizer assim que vai ser enriquecedora. Espero que leiam o livro do Eric, tá? Se quiserem falar com você, tem algum e-mail, alguma coisa? Tem. Eu deixo com você o e-mail, né? A gente põe lá na põe lá, porque o meu nome é cheio de consoante, precisa errar. E vou mandar para você, para quem quiser ver, um link para acessar a reportagem na Folha de São Paulo, Sim. onde o Hélio Gaspari fala sobre o outro livro que foi escrito em 2001. Mas o outro livro, ele é raso, não é tão profundo como esse Não, do eu Eric. achei legal. O meu eu comprei, só que não chegou. Tá. O livro... Coloca também o link para quem quiser comprar. Vou pôr lá na descrição. O livro do Eric. O livro é muito bom. Ele se baseou no... Ele foi lá no registro histórico da Justiça Paulista, que é lá em São Paulo, na capital, escaneou tudo, que foi escrito tudo manuscrito na época, né? Escaneou e leu e detalhou e se baseou o livro nisso. E essa fala nossa de descendência. Que eu sou assim, eu como historiador, eu gosto muito de falar papo de matuto. Eu não só vou na fonte histórica, eu gosto também disso. Sim. Meu amigo, agradeço, espero que você tenha Alegria, gostado. um prazer estar aqui com você, meu Espero que tenha gostado. E Adorei. Esclarecedor. Obrigado, esposa. Terminamos o episódio de hoje. Agradeço. Nos vemos no próximo episódio. Ó, a canequinha aqui, ó. Esse grande pessoa aqui, uma aula sem precedentes. Gente, não permitam qualquer tipo de preconceito, racismo. Somos todos iguais. Somos todos iguais pela lei e para quem acredita no poder divino, também por ela. Eu sou o Altair de Aguiar Prado, me dissesse por aqui. Não se inscreva-se no canal, ative o sininho, tá? Comente e curta. Muito obrigado, viu? Um abraço.